pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Evaldo de História e nós vamos iniciar este ano letivo falando sobre um novo tema que é sobre o neocolonialismo. A palavra neo significa novo, neocolonialismo, novo colonialismo, ou seja, uma nova forma de colonialismo que surgiu a partir do início do século XX, a partir de 1900. Porém, quando nós falamos neo, novo, já dá a entender que houve uma forma de colonialismo anterior a esta, que seria o colonialismo propriamente dito. O colonialismo acontece por volta de 1500, ok? Século XVI, na América, né? Então, dentro desse contexto está o descobrimento do Brasil em 1500. Então, colonialismo, 1500, América. Neocolonialismo, 1900, início do século XX, África e partes da Ásia. Porém, existem algumas diferenças entre esses dois processos. Conforme eu disse, alguns pontos são necessários para que nós possamos entender o porquê do neocolonialismo, desta nova forma de colonização. Um dos pontos importantes aconteceu em 1870. Em 1870 surgem dois novos países no panorama mundial, que seria Alemanha e Itália. Quando esses dois novos países surgem, cria uma disputa por colônias. Por quê? Imagine o seguinte: desde 1500, potências como França, Inglaterra, Espanha e Portugal estão colonizando a América, estão se enriquecendo. Quando a Alemanha e a Itália surgem 370 anos depois, esses países estão atrasados no processo colonizatório. Porém, eles não querem permanecer, eles querem disputar no mesmo nível, eles querem também ser potências de primeiro mundo, eles também querem ser potências colonizatórias. Então, eles vão começar a disputar este processo de colonização. Então, vai haver um acirramento colonizatório. E o que sobrou para colonizar neste período? A única coisa que sobrou para colonizar foi exatamente a África e porções da Ásia. Então, nós podemos dizer que o neocolonialismo é a colonização do que sobrou, do que restava, do que ainda não havia sido colonizado, principalmente a África. Muitos vão dizer assim: mas o homem branco europeu não estava na África desde 1500, ali capturando principalmente mão de obra escrava para utilizar nas colônias? Sim, desde 1500, por exemplo, a primeira leva de navios negreiros chegaram no Brasil em 1550, né? Então, desde 1500, desde o século XVI, que os europeus estão lá na África. Porém, eles não entraram na África, eles não colonizaram a África. A África era apenas um lugar para se obter mão de obra escrava, ok? Mesmo porque havia todo um preconceito para com a África. Existem livros da época, por exemplo, existe um livro que é um best-seller muito conhecido chamado O Coração das Trevas, né? Que vai retratar a África como um lugar maldito, um lugar que é impossível uma pessoa civilizada conviver lá sem que a sua mente seja aturdida, né? Por quê? De acordo com essas teorias preconceituosas, né? O sol da África cozinhava o cérebro das pessoas. Então, aqueles que tentarem viver nesta região, eles estão meio que condenados à selvageria. Então existia todo um preconceito criado para com a África. Porém, em 1900 foi o que sobrou, foi a África. Então, devido principalmente a essa disputa colonizatória, conforme eu disse, acabaram de surgir dois novos países, a Alemanha e a Itália, que não querem ficar atrás, eles também querem sair na disparada da colonização.
Então começa a ficar muito tenso essa situação, né? Um outro fator que também motivou bastante este novo processo de colonização foi a segunda Revolução Industrial, que acontece ali por volta do final do século XIX. O que acontece? Com a segunda Revolução Industrial, elementos como o aço, como a eletricidade e o petróleo passam a fazer parte do processo industrial. Então, é necessário um número muito maior de fontes de recursos naturais. E o europeu descobriu que era altamente prejudicial eles utilizarem as suas próprias fontes naturais, né? Então eles vão começar agora a utilizar as fontes de recursos naturais das colônias e economizar o seu, né? Então muitas vezes, por exemplo, quem teve a oportunidade de viajar para os Estados Unidos ou para a Europa vai dizer assim: olha, lá os rios não são poluídos, lá existe toda uma preocupação com o ambiente. Por quê? Eles estão preservando deles e gastando os nossos, tá? Então, os rios deles estão limpos. Por quê? Porque eles estão poluindo os nossos, né? Então, casos como, por exemplo, que ocorreu em Mariana, né? Como que ocorreu nessas barreiras de Minas Gerais, aquilo ali não é algo esporádico, não é algo que, digamos assim, que surpresa, não é algo surpreendente, é que realmente eles estão utilizando os nossos recursos naturais. Então, qual região que vai ser devastada? A nossa, a região das colônias. Então, o neocolonialismo é a utilização de recursos naturais do outro no intuito de preservar as fontes naturais dos países que estão colonizando. Por isso que cada vez mais nós estaremos poluídos e cada vez mais eles estarão tomando conta do seu habitat, digamos assim, né? Eles aprenderam isso com a primeira Revolução Industrial. Na primeira Revolução Industrial, eles utilizaram os próprios recursos e eles perceberam que isto era algo muito ruim. Na segunda, eles não vão utilizar mais os próprios recursos, eles vão começar a utilizar os recursos das colônias. Por isso, essa necessidade de novas colônias. Então, primeiro fato que vai provocar esse neocolonialismo, esta nova fase de colonização: surgimento de Alemanha e Itália, 1870, ficou acirrada a disputa por colônias. Segundo fato, a segunda Revolução Industrial torna-se necessário um maior número de fontes de recursos naturais, e eles não querem utilizar as próprias fontes, eles querem utilizar as das colônias. Então eles vão atrás de fontes de recursos naturais nessas colônias. É somente isso que eles vão querer nessas colônias? Não, eles querem as fontes, mas eles também querem mão de obra barata, né? Por que eu vou pegar a fonte de recurso natural aqui para levar lá para o meu país? Não, eu já utilizo aqui mesmo, né? Só que com uma mão de obra extremamente barata em relação ao que eu pagaria aqui no meu continente, no meu país. Então eu quero os recursos naturais, eu quero a mão de obra barata a um preço ínfimo, e eu também quero mercado para vender, né? Então no neocolonialismo, você utiliza a fonte de recurso natural daquela colônia, você utiliza a mão de obra pagando um preço ínfimo, né, nesta mão de obra, e você também vai vender para eles o produto deles por um preço extremamente alto, né? Então, por exemplo, é o que acontece com a nossa gasolina, né? O petróleo é nosso, então o petróleo é extraído das nossas fontes naturais. Porém, ele vai ser refinado e revendido para nós por um preço muito mais alto, né? Isto é neocolonialismo, é você utilizar as fontes da colônia, a mão de obra barata dela e vender para ela por um preço extremamente alto, né? Isto está dentro do contexto do neocolonialismo. Então, o colonialismo, 1500, América, principalmente atrás de metais preciosos, porque estávamos vivendo o período denominado metalismo, ok?
ok? Em que as principais riquezas estavam ligadas aos metais preciosos, principalmente o ouro. Agora é uma nova fase. Colonialismo, 1500, América, metalismo. Neocolonialismo, 1900, África, industrialização. Uma outra fase do colonialismo. Para que se justificasse essa ação do europeu chegar lá, né, e subjugar o africano, criou-se algumas teorias pseudocientíficas. Nessas teorias pseudocientíficas, o africano era considerado, o negro era considerado como uma sub-raça, como uma raça inferior. Logo, de acordo com uma perspectiva darwinista, né, com uma perspectiva natural, não existe nada de errado uma raça superior subjugar uma raça inferior, é algo natural, né? Então eles vão apontar assim, olha para a natureza, olha, os leões, eles predominam sobre as raças inferiores, né? Então, se existe essa diferença de raças, nada mais normal do que uma raça superior subjugar uma raça inferior de acordo com seus interesses, né? E desta forma, eles justificavam a escravidão do negro, desta forma, eles justificavam a exploração da África, né? Inclusive, em alguns livros, em alguns pensamentos, defende-se a ideia, né, que é o chamado fardo do homem branco, de que o branco estaria fazendo um favor, levando civilização, né? Tem até uma frase que diz assim, que o branco deveria levar as línguas europeias, a religião cristã, as técnicas, a educação, a medicina e até mesmo noções de higiene para os selvagens, isto é, os não brancos. Este era o fardo, a missão difícil e pesada do homem branco civilizado para os tristes povos, metade criança, metade demônio. Esse era o pensamento que se tinha, que esses povos selvagens eram seres metade criança, metade demônio, e que seria um favor que os brancos estariam fazendo ao entrar em contato com essas raças inferiores e levando a eles civilização, educação, levando a eles noções de civilidade. Isso é a justificativa que será utilizado pelos europeus para explorar esses povos. São teorias pseudocientíficas, nada mais são do que desculpas para explorar. E o que seria explorar, né? Uma vez que eu estou falando de colonialismo, neocolonialismo, formas de colonização, colonizar é fixar residência em um determinado local até conseguir explorar todas as fontes de recursos naturais possíveis. Colonizar é quando uma potência fixa a residência. Ela não está indo de visita, ela está indo para ficar. Ela vai ficar lá por um tempo indeterminado, 5, 10, 20, 50, 100, 200 anos. Quem vai definir o tempo em que ela vai ficar ali explorando aquele povo é a potência que está explorando, que está colonizando, ok? Então, fixar a residência por tempo indeterminado, até conseguir arrancar, explorar todas as fontes de recursos naturais possíveis, né? Então, quando nós falamos de colonização, nós estamos falando de um processo extremamente violento. Por exemplo, vamos falar um pouquinho sobre a colonização de Portugal aqui no Brasil, né? A colonização portuguesa no Brasil foi algo tão violento que, além de exterminar os índios e escravizar a mão de obra africana, conseguiu levar o nosso próprio idioma. Qual que é a língua que nós falamos hoje? A língua portuguesa. Ninguém fala língua brasileira, né? Alguém fala brasileiro? Não. E a língua brasileira? Perdeu-se.
Seria talvez o Tupi-Guarani ou alguma outra, né? Existe todo um debate em cima do qual seria a língua brasileira, ou se poderia haver uma língua brasileira única, uma vez que haviam várias tribos. Ok, esse debate é bastante interessante, mas independente disso não ficou nenhuma. Nós falamos a língua dos nossos colonizadores, ou seja, a nossa própria língua foi retirada. E nós falamos a língua de quem nos colonizou. Então, no processo colonizador português no Brasil, foi arrancada até a nossa própria língua. Nós falamos a língua deles. Então, colonização é esse processo em que você vai arrancar, retirar tudo aquilo que lhe interessa. Colonialismo, 1500, América, metalismo, ouro. Neocolonialismo, 1900, África, porções da Ásia, processo de industrialização. Teorias pseudocientíficas, raciais, eugenistas, para justificar a ação do homem branco no intuito de explorar a mão de obra e as terras dos negros. E ainda havia a desculpa do fardo do homem branco. Nós estamos fazendo um favor para os selvagens ao entrar em contato com esta raça selvagem, com este povo selvagem. Ou seja, meras justificativas para que se conseguisse obter os seus interesses, que era a exploração das fontes de recursos naturais que haviam nesses locais. Isto é o neocolonialismo, tá? Inicia-se em 1900, acabou? Não, nós ainda estamos vivendo o período do neocolonialismo. A África ainda continua sendo explorada de diversas formas. O neocolonialismo ele tem outras formas também de ação, né? Quando nós falamos de neocolonialismo ou imperialismo, nós estamos falando também somente de África. Essa ação ela vai se prolongar, ela vai se estender, né, em outros países. Nós podemos dizer que o próprio Brasil está dentro de um contexto de imperialismo, né? Aí você pode dizer, mas não existem exércitos das potências aqui nos subjugando. Ok, mas nós somos subjugados por acordos econômicos, né? O imperialismo é uma forma de você colonizar através de acordos econômicos. Você não precisa estar com o seu exército lá, são formas diferentes. Depois nós vamos voltar a falar sobre isso, mas esta aula foi só para a gente ter esta noção, tá? Neocolonialismo, África, 1900, processo de industrialização, teorias pseudocientíficas para justificar a ação dos brancos, o fardo do homem branco, tudo isso nós iremos trabalhar ainda mais durante este bimestre, e eu espero que vocês tenham entendido. Tem atividades no Google Classroom. Dúvidas? Pode entrar em contato tanto pelo Google Classroom como pelo WhatsApp. Até a próxima aula, pessoal.